Nesta aula falaremos sobre listas personalizadas. Bom, como aprendemos na parte básica do curso do Excel, algumas tarefas podem deixar de se tornar repetitivas e maçantes através de diversos recursos automatizados que o próprio Excel nos disponibiliza. Um dos que a gente mais veio utilizando ao decorrer do curso até aqui foi o recurso do auto-preenchimento. Para quem não se recorda, era a alça de preenchimento que ela autocompletava as demais informações que estavam faltando na nossa planilha. São exemplos bem clássicos do que viemos usando até aqui, quando fazíamos cálculos e para que as demais linhas elas pudessem também ter ali alguns resultados, ao invés de fazermos linha a linha, nós utilizávamos ali a alça e ela autocompletava utilizando as informações necessárias. Bom, queria dizer a vocês que as listas personalizadas nada mais é do que essas listas, né? Onde o Excel já nos disponibiliza para que façamos a utilização conforme necessidade. Então, exemplos que a gente pode ser colocado, as listas semanais. Então, se eu digitar aqui, ó, segunda e terça, eu automaticamente vou conseguir, através da minha alça aqui, ó, eu só tenho que me recordar, na verdade, se ele está por completo ou fictício. É segunda-feira, se eu não me engano. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E aí ele começa, ó, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Aqui é um tipo de lista que eu tenho. Tem uma lista anual também. Eu vou pular uma coluna aqui para ficar visível. Então, se eu colocar aqui, ó, janeiro e fevereiro, nós temos aqui a continuidade dos meses através da lista de preenchimento, né? Então, lembrando que chegando ao término, ele automaticamente faz ali o loop, né? Ele volta para o início, ou seja, ele volta para janeiro. Nós temos também relação a números, né? Então, se eu colocar aqui alguns números e eu puxar, ele também vai fazer uma sequencial. Temos também sobre datas. Então, por exemplo, eu colocar aqui 1/1 de 2011 e sei lá, 2/1 de 2011. Ele também vai puxar as datas. 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Então as alças elas são, na verdade a lista personalizada ela nada mais é do que essa lista de autocomplemento para que você tenha uma automação, uma autonomia, tenha um desempenho, uma economia de tempo maior nas suas atividades. Bom, sabendo disso, o que seria especificamente a lista personalizada? A lista personalizada nada mais é do que uma lista que você vai criar de uma forma manual, tendo em vista que você faz a utilização daquelas informações com muita constância e que você talvez precise ficá-la digitando ali a todo momento. Então você consegue fazer ali, digamos que a criação daquela lista para que você, através dessa criação, não precise digitar toda vez manualmente, né? Sempre que necessário você utiliza ali, ele autocomplementa. E aí eu consigo fazer uma lista de diversas coisas, diversas informações que julgue necessário para utilização no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma papelaria e a minha papelaria tem aqui alguns produtos e esses produtos eles nunca saem do estoque. Eles nunca deixam de ser vendidos. Então são produtos ali que entra ano, sai ano eu tenho. E todo mês eu preciso digitar esses produtos para eu saber do controle que eu tenho, a quantidade que eu tenho, se ele está em falta ou se ele está em excesso. Enfim, consigo fazer a utilização de uma lista, de uma criação de lista personalizada para uma ocasião específica como essa. Eu tenho aqui alguns funcionários que eu tenho que fazer a exportação de folha de pagamento, de 13º, cotação de banco de hora e etc. Eu não vou precisar, por exemplo, ficar digitando o nome dos meus funcionários toda vez. Eu simplesmente vou criar uma lista com esses funcionários. Toda vez que eu tiver de fazer algo com esses funcionários, eu consigo puxar através dessa lista. E é o que vamos aprender nessa aula. Pois bem, como que eu vou fazer para mim criar uma lista? Tenho aqui botão arquivo,
e eu tenho aqui a opção mais, né? Ao lado esquerdo aqui seria a última opção. Clicando nela tem 3 opções, vai na última opção chamada opções. E através da opção que o Excel disponibiliza, né, um menu aqui com várias opções, nós temos uma opção chamada avançado, clica nesta opção. E aqui descendo um pouco as opções, você vai encontrar um botão chamado editar listas personalizadas. Dentro desta caixa, você vai conseguir visualizar quais são as listas já criadas por padrão propriamente pelo Excel. E você tem aqui a opção chamada nova lista. Então eu tenho aqui ó, a opção de datas semanais de forma abreviada e de forma extensa. Tenho também opções de mês, né? Opção anual, lista anual, tanto abreviado quanto por extenso. Bom, eu quero criar uma nova lista, eu consigo digitar tudo que eu preciso aqui, ó. Então eu vou, por exemplo, criar uma lista para funcionários. Então eu vou colocar aqui, ó, os nomes: Isaac, Judite, João, Alan, Amanda, Rebeca, Jennifer, Alex, Ricardo, Humberto e assim sucessivamente. Toda vez que eu fizer aqui ó, um adicionar, olha só que bacana, ele já automaticamente acrescentou como uma lista personalizada. Posso fazer de outra forma? Posso também. Por exemplo, eu tenho aqui a opção chamada importar listas das células. Então eu consigo importar uma planilha ou uma informação específica de formato de Excel, né, formato XLS, aqui para dentro da minha lista personalizada. Então se eu já tenho uma tabela e eu quero usar aquela tabela como uma lista personalizada ao invés de eu digitar de forma manual, eu consigo fazer a importação. No momento não vamos fazer, até porque não tem uma lista dessa pronta. Então vamos utilizar o que a gente tem aqui de forma manual. Bom, dei um OK, ele vai voltar aqui para as opções anteriores, OK novamente, ele vai voltar. Qual foi o primeiro nome que eu coloquei? Isaac. E depois qual foi? Não lembro, não me recordo. Mas ele automaticamente já puxou aqui, ó, Judite, João, Alan, Amanda, Rebeca, Jennifer, Alex, Ricardo, Humberto, Isaac. Repetiu, por quê? Porque chegou ao término. Bom, poderia fazer com outros informativos? Poderia. Dar um outro exemplo, novamente, arquivo, mais opções. Avançado, desce até o botão editar listas. Ah, eu não vou mais fazer a utilização dessa lista. Ou, sei lá, um funcionário ele foi demitido e eu tenho um outro funcionário no lugar dele. Então eu posso, por exemplo, excluir aqui e colocar um outro funcionário. Posso colocar aqui Caroline. Vai fazer a mesma função da funcionária anterior, por exemplo. Bom, acrescentei mais funcionários dentro da minha empresa. Eu vou manter essa minha lista atualizada, porque é mais fácil eu alimentar aqui uma única vez do que eu alimentar várias planilhas várias vezes. Concorda? Eu vou colocar aqui outras informações, outros nomes, outras pessoas. Vou colocar aqui Matheus, Luane, Eduardo, Kathleen, etc. E aí eu voltando aqui, ó, lembra que minha lista ela tinha terminado no Humberto. O Isaac ele já tinha resetado. Se eu terminar de puxar, ó, ele já vai pegar as outras pessoas, ó. Isaac. Vai atualizar aqui para as outras pessoas, ó. E o conceito da lista personalizada é essa, de você criar listas que você tem uma utilização com frequência, umas informações de utilização com frequência, transformá-las em lista para que você não precise toda vez digitar de forma manual uma a uma. Você digita a primeira informação que você tem e através dessa informação, utilizando o recurso do auto-preenchimento, né, através da alça de preenchimento, você consegue saber as demais informações, completar com as demais informações. Bom,
queria fazer a exclusão da minha lista. Como eu faço? A exclusão da lista ela também é bem fácil. Se você voltar lá nas opções, novamente em avançado, editar listas, quando você seleciona, você tem a opção aqui de excluir. Então, clicou em excluir, a lista será definitivamente excluída. Ok. Quando você dá o ok, você já não tem mais a lista. Então, se eu tentar de novo fazer o auto preenchimento, ó, já não vai mais existir Judite. Ele vai repetir sempre o Isaac. Isaac, 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 Isaac. Eu espero que você tenha entendido essa aula, o conceito da lista personalizada, o porquê que ela existe, para que ela serve, quando que ela é utilizada, e que você passe a ter a frequência de criações dessas listas no dia a dia, principalmente para uma facilidade na manutenção e manipulação das suas planilhas, das suas informações. Isso conforme o uso, né, conforme o habitual, vai facilitar o dia a dia. Você vai ver que algumas coisas elas vão ficar muito mais fáceis e, e com um tempo muito mais curto de ser feito. Vou ficando por aqui, eu espero você na próxima aula.